Aqui, pessoal, canal UFC Nordeste. Neste momento aqui de final de ano, o canal UFC Nordeste vai fazer um vídeo para agradecer a todos vocês e desejar um final de ano feliz e uma entrada de ano novo abençoada. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer por ter conseguido chegar até aqui este momento, agradecer a você que é inscrito, a você que visualiza, a você que só passa na plataforma e vê, a você que não é inscrito, que vê sempre os vídeos do canal UFC Nordeste. O canal UFC Nordeste está aqui para agradecer a todos vocês e desejar a todos um feliz ano novo e desejar a todos um feliz final de ano de 2021. A você aí que planejou, projetou aí, tudo aí certinho, para terminar o final de ano aí com seus familiares. Que as bênçãos de Deus estejam aí na vida de todos vocês, de você, dos seus familiares, você que é casado, da sua esposa aí, dos seus filhos, você que é solteiro aí, na vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, você aí que é viúvo, você que é separado, que tenha um final de ano aí feliz. Talvez você planejou e o final de ano não está sendo naquele momento o que você desejou. Mas uma coisa, tenha certeza. Tenha certeza que Deus está aí no seu final de ano aí com você, junto aí com seus familiares. E que seja um final de ano aí super abençoado para todos vocês aí, que são inscritos, que não são inscritos, para todos vocês aí que vê o canal UFC Nordeste. Que as bênçãos de Deus estejam aí nesse final de ano, na vida de vocês. Talvez você não conseguiu nem aquele objetivo que você queria, mas tudo é como Deus quer. A gente planeja uma coisa, mas a resposta vem dele lá de cima. Mas você agradece a Deus por ter chegado aí nesse final de ano, estar junto com os seus familiares, estar com saúde. Agradeça a Deus por ter conseguido tudo que você tem aí nesse final de ano. Talvez você não tenha conseguido aquele objetivo que você queria, mas tenha certeza. Deus está sempre com você. É o canal UFC Nordeste aqui, na área, desejando um feliz final de ano para vocês e um feliz 2022 que venha com muitas bênçãos e muita vitória na vida de vocês. Que seja um 2022 de paz, de harmonia, de alegria, que entre um feliz ano novo com saúde, com prosperidade, que vocês recebam sempre a bênção de Deus em 2022, assim como Ele abençoou em 2021. Seja todos abençoados. É o canal UFC Nordeste, passando aqui para desejar este final feliz, esse final de ano feliz para você e uma entrada de ano novo muito mais abençoada ainda com as bênçãos do Senhor Jesus. Temos que agradecer a Ele por tudo. Se chegamos até aqui e não conseguimos aquilo que nós queríamos, vamos agradecer. Porque o que nós temos, até agora conseguimos, foi Ele que nos deu. Todos nós tivemos um objetivo em 2021 para conseguir. Muitos conseguiram e muitos não conseguiram. Mas não fica frustrado porque Deus, na hora certa, vai dar a resposta para você. Se não foi em 2021, é em 2022, 2023, a gente planeja, mas a resposta vem de Deus. Então que você fique firme aí, como você ficou em 2021, em 2022, esteja firme. Que seja um 2022 cheio de vitória, já entre com prosperidade, já entre com alegria, harmonia, união na família. Que seja um 2022 super abençoado pelo Senhor Jesus. Porque todos nós temos um plano. Eu tenho um plano também. Meu plano, meu objetivo no canal, aquele objetivo que eu queria, eu não cheguei, não consegui, mas agradeço a Deus por o que Ele fez por mim até agora nesse canal. Me deu vocês aí como inscritos, são 157 inscritos. Ah, mas é pouco não, porque foi Deus que me deu aí vocês. E a vocês que estão comigo aí até agora aí, e vão ficar, não sei quanto tempo aí, mas estão comigo. Canal UFC Nordeste, desejando você aí que é casado, desejando você que é solteiro, que é viúvo, que é separado,
um feliz ano novo, um 2022 muito abençoado. Que Deus sempre esteja na sua vida, no seu caminho, nos seus projetos. É o desejo do nosso canal aqui para todos vocês. É desejo para todos. É os que são inscritos, que visualizam, aqueles que não veem, e todos, em geral, todos, brasileiros em geral. Todos os torcedores nordestinos, todos os torcedores lá do sul, do sudeste, do norte, que tenham um final feliz, abençoado. Talvez aí no seu time você não conseguiu aqueles objetivos que você queria, mas tudo é que nem Deus quer. Quem sabe que esse ano seu time aí não chegue lá, que você não consiga, você consiga os seus objetivos. Tudo é possível. Então, seja abençoado, tenha um final de ano muito feliz aí, com paz, com harmonia, com união, e que entre 2022 mais abençoado. Porque o Senhor Jesus está no caminho de vocês, está na vida de vocês. Agradeço a Deus por vocês, que sempre está aqui comigo, sempre esteve esse ano todinho aqui. O canal começou em março, e março até agora vocês estão aqui comigo. Eu quero agradecer a Deus, foi Deus que fez você se inscrever, é Deus que faz você visualizar, é Deus que faz você passar na plataforma e ver tudo aquilo ali e não se inscreve, porque não chegou o momento. Deus disse que tudo tem sua hora certa. Então, agradeço a Deus por você ter chegado até aqui. Por isso devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele nos concedeu chegar até aqui. Então, sejam todos felizes, sejam todos abençoados. Curta o seu final de ano aí, com muita harmonia, com muita paz, com muita união. Que seja um final de ano muito abençoado para todos vocês. E um feliz 2022. Fiquem todos com Deus. Curta aí com paz, com harmonia. E que Deus abençoe o seu 2022. Um feliz ano novo para todos vocês e um feliz 2022. São os votos do canal FC Nordeste. Fiquem todos com Deus.